Oi, eu sou a Nina e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o Alforge da Barry Naqshbandi. É esse livro que chegou pela Tag, ele chegou há mais de 2 anos e eu não sei por que eu ainda não tinha pego pra ler. A edição é muito linda e ele também foi super elogiado pela maioria das pessoas que leu ele pela Tag. Eu confesso que no começo eu não tava gostando muito, demorou um pouco pra eu realmente me encantar por ele. Mas, em resumo, ele é um livro narrado em 9 vozes, então nós vamos ter 9 partes, e cada parte é narrada por um personagem diferente. E a história central ali acontece no deserto entre Meca e Medina. Então, todos esses personagens vão acabar cruzando o caminho ali nesse deserto e se encontrando de alguma maneira. Então, nós temos peregrinos, nós temos uma caravana que está escoltando, digamos assim, uma noiva para o casamento. E existe um alforge, né, que surge já no início da história, que contém escrituras dentro, que deixam a entender que poderia ser uma escritura sagrada. E esses personagens vão se encontrar com esse alforge de maneiras diferentes e ele vai passar pelas mãos de vários deles. Então, no começo eu estava preocupada tanto pela história em si, que não dava muito bem para saber onde que ia chegar, quanto pelo teor religioso, que não é uma coisa que me atrai muito. Eu estava com medo que ficasse um livro meio óbvio sobre escrituras sagradas. Mas a partir do 4º personagem dá pra entender que ele vai seguir outro rumo. Como esses personagens estão passando para o mesmo lugar e muitos deles vão se encontrar, a gente vai ter um julgamento a respeito deles. Então a gente vai conhecer vários pelo ponto de vista do outro. E é interessante ver como a gente mesmo acaba julgando ele de uma maneira quando a gente vê pelo lado de uma pessoa. E depois a gente vai estar na pele do julgado, né? Então, em dado momento, a gente vai saber o que estava por trás dele, tanto das suas intenções quanto da sua história, quais eram os motivos, né, para ele fazer cada uma das coisas que ele faz. E isso vai acontecer com todos, né? Então, acaba sendo muito interessante esse exercício de empatia. A Jéssica Matos fez um vídeo que eu achei bem legal sobre esse livro, eu vou deixar o vídeo dela aqui embaixo, e ela comenta justamente isso da empatia, que eu acho que pra mim é o ponto do livro, sabe? É mais do que um livro que tem uma moral da história de que não é pra você julgar. É um livro que te coloca julgando mais de uma vez, né, repetidas vezes, e depois te coloca na pele da pessoa, né, pra mostrar. Fica muito explícita essa questão. Então eu gostei muito disso e isso começa a ficar mais evidente a partir da 4ª pessoa, né? Porque você já teve 3 pessoas antes julgando ela de alguma forma até você encontrá-la. E isso só vai melhorando pro final, né? Porque quanto mais pro final a pessoa, mais julgamentos você teve antes de conhecer a verdade daquela pessoa. Ele tem, então, essa história linear, né, desse aparecimento do Alforge e de coisas que vão acontecendo até o final, mas ele não segue exatamente uma ordem. Então alguns personagens vão presenciar algumas coisas, outros vão presenciar outras, alguns personagens vão aparecer mais no fim, outros já vão estar ali desde o início, e isso faz com que não fique repetitivo, porque no fim das contas é uma mesma coisa que nós estamos acompanhando, mas pelo fato tanto de terem visões diferentes a respeito da mesma coisa, quanto deles não serem onipresentes, né? Então a gente só tem uma visão ampla do acontecimento todo, uma visão geral, quando a gente já leu a parte de todos. E a gente vai montando um quebra-cabeça pelo que cada um conta pra gente. Então essa é outra das vantagens desse livro. Uma coisa que eu fiquei com o pé atrás é que ele realmente tem essa moral da história, sabe? Ele não é um livro que fica super aberto a interpretações, ele é um livro com uma mensagem bem clara, e ele tem muito essa questão da espiritualidade, que não é uma coisa que eu costumo ler muito, mas nesse caso, essa espiritualidade que ele demonstra é uma espiritualidade universal, né? Ele tenta demonstrar sobre a religião a mesma coisa que ele demonstra ali a respeito da empatia, né? Então, de que algumas coisas podem ser só pontos de vista diferentes a respeito do mesmo assunto. Lendo a revistinha da Tag que acompanha, a gente consegue entender qual foi a intenção da autora com isso, por conta de algumas coisas. Então, primeiro é a religião dela, né? Ela é da fé Bahá'í, que eu vou ler a definição do dicionário aqui. É uma religião monoteísta que enfatiza a união de todas as espiritualidades.
Então, isso é que fica bem claro aqui. E também pelo fato dela se considerar uma cidadã do mundo. Então, ela, apesar de iraniana, né, ela morou em vários países e é muito nítido aqui essa junção cultural e essa questão de querer abraçar várias culturas e religiões, né, em um mesmo aspecto. Então é um livro que vai exaltar a questão da espiritualidade, mas que para mim tem esses dois pontos fortes. Então os pontos principais, né, os pontos chaves desse livro para mim são essa questão da empatia e do julgamento, de colocar a gente nessa posição de julgador e de julgado pra gente perceber que ninguém sabe nada sobre o outro, e eu acho que é uma coisa super aplicável à nossa vida atual, né? Principalmente com a internet e as redes sociais. Muitas vezes as pessoas acham que sabem tudo sobre alguém porque estão vendo ali o que aquela pessoa disponibiliza. Eu também gosto dessa parte da espiritualidade estar unida. Também gosto do fato da espiritualidade abranger muitos aspectos, né? E como eu falei, eu não sou uma pessoa que costuma ler muito coisas ligadas à espiritualidade e às religiões. Preciso ser sincera e dizer que eu estranhei durante a leitura, não é uma coisa que tá na minha zona de conforto, mas eu acho que acaba funcionando muito bem por conversar totalmente com essa questão da empatia. Então faz muito sentido essa abordagem do ponto de vista espiritual, de que várias religiões são, na verdade, visões diferentes a respeito de uma mesma conexão com uma divindade, e isso conversa totalmente com o fato da história ser narrada por várias vozes que viveram coisas totalmente diferentes e que vão acrescentar de formas diferentes na história. E outra coisa que eu gostei muito é o fato de, mesmo assim, mesmo abrangendo, né, várias religiões, ele não romantizar isso. Então tem várias pessoas, vários personagens em vários momentos que utilizam da fé e de pretextos, né, de fé, seja qual for a religião deles, para obter vantagens, né, privilégios e inclusive atos de maldade, assim, em nome dessa fé, né, em nome dessa religião, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que discutir sim. Então, apesar do livro ter aí toda essa exaltação do lado espiritual, ele não romantiza isso, né? Ele mostra que o ser humano, na verdade, pode lidar com isso de muitas formas, inclusive das formas cruéis, né? Então, foi uma leitura que eu gostei bastante de ter feito e que é bem diferente do que eu costumo ler. Então, eu acho que é muito válido, se você tem esse livro em casa e não deu uma chance, dá uma olhadinha. É um livro muito culturalmente diferente e muito rico nesse aspecto. Então, eu gostei muito de ter feito essa leitura. Me contem aqui embaixo se vocês já leram, o que vocês acharam desse aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.